Bom dia! Aqui estamos, nesta manhã, com o nosso encontro marcado com Deus, para ouvir qual é o direcionamento que Ele tem para mim e para você em mais esse dia. Pai, aqui estamos. Sabemos o quanto dependemos do Senhor, o quanto somos sedentos de ouvir, entender a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir, mas também precisamos entender para depois praticar a Tua palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Lucas. Aqui no livro de Lucas, o Senhor vai nos aconselhar, né, a respeito de nossos pensamentos, a respeito de nossas palavras. E com certeza hoje nós vamos precisar meditar muito nessa palavra. E o Senhor Jesus, ele diz assim, aqui no livro de Lucas 23, 40, capítulo 23, o versículo 43. Ele diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Há algumas traduções que diz assim: Jesus disse: Eu garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Esse versículo, que visivelmente ele não é tão grande, mas ele tem um enorme sentido. Ele nos traz uma enorme reflexão, sabe? Aqui, Jesus estava ali sendo crucificado. Nesse momento aqui, Jesus ele estava pregado na cruz. E ali ao lado dele havia mais dois. Um de um lado e um do outro lado. E um daqueles, eles clamou para Jesus, né? Que se ele era mesmo o Filho de Deus, que ele se salvasse e que ele salvasse, né? Os dois que estavam ali junto com ele. Eu penso comigo que Jesus olhou para ele e sábio como ele, só olhou. E o outro do outro lado disse para ele: Olha, nós fizemos tantas coisas erradas, eu e você merecemos estar aqui pendurado nessa cruz. Mas ele não fez nada. E aí, Jesus olhou para esse e disse para ele: Eu garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Aí a gente vem e reflete. Mas você pode pensar, por que Jesus ele não respondeu aquele que diz para ele: Se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Jesus, ele é o próprio Deus. E ele conhece os pensamentos e o coração. Antes mesmo da gente pensar, Deus já sabe que nós vamos pensar. Antes mesmo da gente falar, ele já sabia que nós iríamos falar. Mas ele quer se relacionar com a gente, então ele quer que nós falemos com ele. Não há relacionamento sem palavras. Então, naquele momento em que aquele disse: Se tu és
Você se lembra de alguma coisa? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Deus vai dar ordem a teus anjos. Precisamos entender quando nós estamos sendo tentados e quando nós estamos sendo provados. Há uma diferença em ser provado por Deus e aprovado, e ser tentado pelo Satanás e cair na tentação dele. Porque aqui, quando ele disse, se tu és, Jesus falou, oh, coitado. Perdão, Jesus não falou. Mas ele com certeza pensou. Oh, coitado, só está me falando isso porque ele quer ser livre da cruz. Mas não tem o menor desejo de ser perdoado dos seus pecados, que é por isso que ele está aqui pendurado nessa cruz. Os erros a qual ele tinha cometido na terra, agora ele estava pagando. E o outro? Reconheceu que se ele não tivesse feito coisas erradas, ele não estaria ali. Mas ele reconheceu naquele momento, não, eu sou errado, eu mereço morrer aqui nessa cruz. Cara, nós dois merecemos morrer aqui nessa cruz. Mas ele procuraram tanta coisa para acusar esse homem aí e não acharam, não. Aquilo alegrou o coração de Deus. Ali dentro do coração daquele homem surgiu um arrependimento. Dentro do coração daquele homem surgiu um pensamento de, nossa, se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui, mas eu fiz. Eu sou culpado, eu mereço. Naquele momento, ele entendeu que ele não era, que ele teve a escolha, né? O livre-arbítrio entre acertar e errar. Assim como eu e você. Nós temos esse direito, né? De acertar ou de errar. Mas perceba que quando a decisão ela sai dentro do nosso coração, Jesus ele se coloca na nossa frente e ele diz, hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E essa tradução aqui ela diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ouvi isso da boca do próprio Deus? Mas aí você pode perguntar, falar, né? Mas esse homem ele nem foi na igreja? Mas esse homem ele nem serviu a Deus, só fez coisa errada. Pois é. Por isso que eu e você, meu bem, por isso que eu e você, filho de Deus, precisamos ter muito cuidado ao abrir a nossa boca para condenar alguém. Porque a condenação ela é um veredito final. E o veredito final ele vem só da parte de Deus. Nem eu e nem você temos direito de veredito. A palavra garantir, que é a tradução atual que Jesus diz para aquele homem, eu garanto que hoje estará comigo no paraíso. A palavra garantia, ela quer dizer direito. A palavra garantia, ela quer dizer responsabilidade. Jesus, ele assumiu a responsabilidade de levar aquele homem para o paraíso. Responsabilidade é a mesma coisa de segurança, é a mesma coisa de
garantir algo para alguém. O único que pode dar o veredito na minha vida e na sua é Deus. Se é só Ele que tem o poder de julgar e dar o veredito. Então eu e você não temos esse direito. Não podemos nos atrever a fazer isso. Porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras na presença de Deus. Tudo que eu falo aqui na terra, eu vou dar conta com Deus. Eu vou prestar conta de todas as minhas palavras. Sabe? Assim como todas as lágrimas que já correram dos meus olhos, o Espírito Santo recolhe e guarda para usar no momento oportuno. Assim também as palavras que saem da minha boca. Eu vou prestar conta com todas elas ao meu Pai quando estiver lá com Ele. Por isso eu preciso meditar, pensar, refletir antes de falar. Porque a própria Bíblia, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que as palavras têm poder. Muito poder. Foi através dela que Deus criou o céu e a terra, né? Através dela que nós somos orientados todos os dias. Então ela tem poder. Nós precisamos entender, aqui na terra, algo que chama o direito, o Código do Direito do Consumidor. Se você não está satisfeito com o produto, há um código aqui na Terra, a qual você pode recorrer. Não, mas eu acabei de comprar esse produto aqui, ele não tá bom, não tá prestando, eu vou lá na loja. A loja vai dizer para você que quando saiu lá da loja ele estava bom. E depois, a responsabilidade é sua. Mas aí o Código do Consumidor aqui da Terra diz assim, não. Há um período a qual você precisa garantir que esse produto vai funcionar. E se você não fazer isso, nós vamos te punir. Que a gente sabe, né? São as penalidades que aqueles que ferem o Código do Consumidor, eles recebem. O Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você hoje, olha, há um código de garantia de Jesus lá no céu. Quando Ele garante, se Ele garantir você, se Ele garantir a mim, filho, pode pedir o que quiser para Deus. Em nome de Jesus. E você vai receber. Porque quando Ele garante, é porque Ele tem certeza. A garantia é para nos dar segurança. Quando eu aprendo a confiar em Deus, Ele me garante. Ele me garante que eu estarei com Ele no paraíso. Naquele momento, Jesus ele diz para aquele homem que era hoje. Eu não sei se o meu dia é hoje, amanhã, depois. Nós não sabemos, né? Só sabemos que há um dia em que nós estaremos no paraíso com Cristo, porque Ele nos garantiu isso. Aqueles que demonstram em seu coração um arrependimento, até no leito de morte, ele pode ouvir essa garantia. Mas tem que haver aqueles que vão lá dizer isso para eles. Porque como é que eles vão ouvir se não tem aqueles que digam? Eu me lembro de um dia a qual eu estava lendo a palavra
E eu li um versículo na Bíblia que Deus falou para Felipe: vá até certo lugar. E Felipe foi. E ele disse: tá vendo aquele carro? Chegue perto daquele carro. E Felipe chegou próximo ao carro. E quando ele chegou perto do carro, tinha um homem dentro do carro fazendo a leitura do livro de Isaías. Isso faz muito tempo atrás. Não consigo me recordar agora qual foi o livro ao qual eu li. O livro da Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas eu não me recordo onde. E aí, Deus falou para Felipe: Felipe, pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. E Felipe chegou para aquele homem e disse: o senhor entende o que o senhor lê? Ele estava lendo o livro de Isaías. O livro de Isaías era a própria Bíblia hoje. O homem respondeu para ele: como que eu entendo? Como que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí Deus falou para Felipe: Felipe, senta aí com ele. Explica para ele a palavra. E Felipe sentou e ele explicou para ele. A Bíblia relata que aquele era um eunuco que cuidava da esposa do rei. Então ele tinha subordinados a ele, né? E aquele homem, ele foi esclarecido acerca da palavra de Deus. E ele voltou para casa para anunciar o que ele tinha aprendido acerca da palavra de Deus. Mas eu percebo, quando eu fiz a leitura, que ele só pôde voltar para casa para ensinar quando ele aprendeu. Sem aprender, nós não podemos ensinar nada. Não tem condição. E aí, a gente traz hoje para nós temos tantas pessoas em hospitais, à beira da morte, temos tantas pessoas que elas não conhecem a palavra de Deus, muitas até lê, sabe, a palavra, mas elas não têm o entendimento do que significa aquilo. E hoje está faltando Felipe, sabe? Que ouve a voz de Deus, que obedece o que Deus está dizendo e vai. Vai, com uma confiança, com uma segurança plena. Deus está dizendo, eu estou indo. Isso é segurança. Isso é garantia de saber que Jesus, ele me garante. Ele garante, ele tem um código agora, falando, vai lá, faz. E eu confio, se ele está falando que é para ir, eu vou. Se ele está falando que é para fazer, eu vou fazer. Totalmente diferente de ouvir. Ué, se tu és, você entende? Não é uma desconfiança. Ele garante. Ele não dá não traz uma dúvida, ele traz uma certeza. A garantia, ela traz para mim, para você, uma certeza. Jesus, ele nos dá essa garantia. Precisamos entender que Jesus é o próprio Deus. E quando ele garante, eu e você podemos ir. Podemos ir para ensinar. Porque mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, ele está vendo. E ele vai nos capacitar. E quando nós percebermos, estaremos ensinando aquilo que Cristo
quer que ensinemos. E a alegria, ela flui na nossa vida, como o Espírito Santo diz, como rios de águas vivas. E o prazer de saber que Deus nos garante é pleno. Porque a garantia aqui da terra, ela tem um prazo de terminar. O código de garantia de Cristo é eterno. Você vê que a dinâmica do mundo, ela é diferente, né? Totalmente diferente da dinâmica de Deus. A dinâmica de Deus, as garantias são eternas. Ele garantiu você? Vai sem medo. Pode confiar. Agora, não confie no código do direito do consumidor, porque ele é terminável. O código de direito do consumidor é aqui da terra. O Senhor Jesus falou para mim, filha, enquanto você quiser direito aqui na terra, os seus direitos nos céus, eles não existem. Você não é da terra. Ou você tem direitos aqui na terra e abre mão dos direitos do céu, ou você tem direitos lá no céu, aí você abre mão dos direitos aqui da terra. Porque sou eu que faço para você o que eu vejo que você precisa. Quando Deus falou isso para mim, sabe? Eu fiquei chocada, vamos dizer assim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa de buscar o meu direito. Não, mas isso aqui é direito meu. Isso aqui não é justo que eu não receba desta maneira aqui. Não. É um direito que eu tenho. É. Se você também era assim, entenda. Quando nós temos direito aqui, nessa terra, nesse mundo, os direitos que nós temos lá no céu deixam de existir. Porque Deus, ele não pensa como o mundo. Deus, ele não faz como o mundo. Esse mundo vai ser destruído. As garantias e os direitos deste mundo vão ser destruídos. Mas a garantia de Deus é eterna. Se Jesus te garante, pode confiar. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Oh, Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por me ajudar. Obrigado por me ensinar. Que mediante as situações eu preciso ter um direito garantido no céu. Que eu não tenho direito de dizer um veredito sobre ninguém. O veredito quem dá é o Senhor. Oh, Pai, ajuda-me, Pai, a ajudar essas pessoas a qual estão se perdendo, sem entendimento, sem pessoas a qual possa explicar-lhe a palavra do Senhor. Oh, Deus, que eu possa ser luz na vida dessas pessoas, que eu possa mostrar o caminho que é Jesus para essas pessoas. Porque o único caminho que é verdadeiro e que nos leva à vida eterna é Jesus. Oh, Pai, obrigado por falar isso comigo nessa manhã, Deus. Obrigado por abrir o meu entendimento, porque eu sei que hoje eu preciso viver essa palavra. A garantia de Jesus é eterna na minha vida. E que eu devo cuidar com as minhas palavras, porque o veredito final é do Senhor, independente da aparência.
Obrigada, meu Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por garantir aqueles que confiam no Senhor. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Glória a Deus.